Ai, irmãos, eu não sei o que você está sentindo, sabe? Mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui de uma forma muito especial. Minha vontade é só de chorar aos pés dele. Por falar em chorar aos pés dele, vamos abrir em Lucas 7. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 7. Em Nathalie, lá no... Não, deixa. Lucas no capítulo 7. Aqui tem um texto que eu amo demais. É um texto que sempre falou muito comigo. Quando eu era jovem, era um texto que me motivava demais a ir para o Senhor. Porque nem sempre eu fui cristão. Nem sempre eu fui alguém que gostava e almejava praticar o que era correto. Nem sempre eu fui alguém que gostava de ir para a igreja. Nem sempre fui alguém que respeitava o próximo. Nem sempre fui alguém que amava e perdoava o próximo. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E foi algo diferente. Então eu fui das drogas, da promiscuidade, da imoralidade, até sexual mesmo, ao colo de Jesus, a um lugar onde eu me sentia suprido em todas as áreas da minha vida, e tudo aquilo que eu praticava já não chamava a minha atenção, já não despertava o meu desejo mais. Estou aqui até hoje. E como foi que aconteceu isso? Um dia discuti em casa. Por causa de quê? Por causa da vida que eu levava. E então a minha mãe, eu tinha 17 anos. A minha mãe virou para mim e disse assim: olha, você escolhe. Ou essa vida tua, essas drogas aí, ou ficar aqui em casa. Mas se você escolher ficar com a sua vida, você pode ir embora. Eu falei, então eu vou embora. E saí. E fui bater na casa de uma pessoa. E essa pessoa me convidou para eu ir à igreja. E eu fui com ela. Mesmo sem querer, sem vontade nenhuma de ir. Fui mais para agradá-la. Até porque ela me disse, vamos, se você não gostar, nós voltamos. E eu falei, beleza, eu vou, chego lá, eu falo que não gostei, vai embora, acabou o negócio, né? Só que quando eu cheguei lá, cara, eu me sentei bem assim, ó, aqui, ó, nessa cadeira assim, ó. E tinha uns jovens lá no fundo da igreja com um violão. E eles estavam lá tocando, cantando. E aquilo começou a invadir o meu ser. E eu comecei a chorar. Mas era um choro, irmãos, que molhava o chão. Um choro que aguava o chão. Como que se tivessem jogado um copo com água. Era um choro que o meu nariz escorria completamente. Era um choro de desespero, um choro sabe, de angústia mesmo, a minha alma sendo colocada para fora ali. E de repente eu ouvi uma voz falando comigo: eu te quero aqui, filho. E o culto começou. E antes de terminar o culto, o pastor fez um apelo e eu já estava lá na frente.
E então ele orou pela minha vida. Assim se iniciou a minha caminhada com Deus. Muitas dúvidas apareceram? Sim. Muitos questionamentos? Sim. Aquilo ali foi o suficiente para que eu mudasse por inteiro? Não. Mas foi o início. Foi um lugar que eu encontrei em que eu me sentia suprido por inteiro. Mas algumas mazelas da minha vida foram sendo removidas conforme eu permitia que fossem removidas. E isso é um processo constante nas nossas vidas. E desde aquele dia eu costumo dizer que eu comecei a chorar naquele culto e não parei de chorar até hoje. Eu tenho uma facilidade imensa, cara, de vir para uma reunião assim, sabe? Porque quem sou eu diante dele? Como é que pode um Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas, se importar com alguém como eu? Como pode um Deus tão grande se importar com alguém tão pequeno, tão inferior? É uma manifestação de amor e graça que nós não podemos compreender e não sabemos como explicar, cara. E desde então, nunca mais usei drogas, nunca mais desejei aquela vida. Quanto mais eu me aproximava do Senhor, mais dele eu queria. Quanto mais dele eu queria, mais parecido com ele eu ia me tornando. E cara, não há nada. Eu te digo uma coisa. Quando você entende o seu lugar em Deus, quanto mais ferido você é, quanto mais machucado você é, quanto mais bombardeado você é, mais cheio dele e fome e sede dele você tem, você se torna, sabe? Vamos lá. E esse texto que nós vamos ler é algo muito parecido com isso, que é Lucas 7, a partir do versículo 36. Pega água para mim, meu bem, por favor. Eu vou ser breve na palavra, porque o Senhor já está fazendo a obra. Não é por força nem por violência, não é por homens, mas é tudo por Ele e por meio dele. Lucas 7, versículo 36 diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Vamos parar aqui. Jesus foi convidado para um banquete. É importante convidar Jesus para um banquete. Por isso que ele fala, quando ele estava lá com os seus discípulos, um pouco antes de ser preso, ele fala, ele toma o pão e toma o cálice e fala assim: olha, todas as vezes que vos reunirdes para comer e beber, faça isso em memória de mim. Jesus, ele quer ser convidado para um banquete. Muitas vezes nós convidamos Jesus apenas quando estamos na angústia, quando estamos na escassez, mas Jesus quer fazer parte do nosso banquete diário.
Então todas as vezes que você se assentar para comer, no seu almoço, no seu café, no seu lanche, no seu jantar, com amigos, com familiares, faça isso em memória de Jesus. Traga ele para a mesa também. E Jesus, ele foi convidado ali para esse banquete. E era a casa de um homem religioso, de um homem importante da religião judaica. Só que uma mulher, que diz o texto que era pecadora. Quando em grego se fala sobre uma pessoa pecadora, está falando de uma pessoa completamente imoral em todos os aspectos. Provavelmente essa mulher era uma prostituta, provavelmente uma ladra, provavelmente uma pessoa de boca e lábios muito impuros e sujos, provavelmente uma pessoa com pensamentos e atitudes reprováveis. Diz o texto que essa mulher ficou sabendo que Jesus tinha sido convidado para aquele banquete. Então ela tomou um vaso cheio de um perfume e foi até o encontro de Jesus. Só que naquele tempo, eles não se assentavam à mesa como nós nos sentamos hoje. Hoje nós nos sentamos em uma cadeira e a mesa está posta aqui. Naquele tempo não. A mesa era no chão. E eles se sentavam dessa forma. E ali eles pegavam, comiam, degustavam. E diz o texto que aquela mulher veio por detrás de Jesus, provavelmente ele estava assim e a mesa era aqui, e ela se lança aos seus pés e começa a chorar nos seus pés. Em outras referências, nós vemos essa mesma passagem dizendo que ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E ela começou a depois enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Primeiramente, irmãos, ela lança sobre os pés de Jesus o que havia dentro dela, quem ela era por dentro. Jesus, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Porém, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz. Então, os olhos foi uma lâmpada partida por onde vazava e jorrava toda a alma daquela mulher. É importante também, irmãos, colocarmos para Jesus tudo que está dentro de nós. Tudo o que somos, tudo até mesmo o que praticamos, cara. Aquilo que é ruim, aquilo que é reprovável, colocar mesmo para fora diante dele. Colocar as nossas angústias, as nossas dores diante dele. Por isso eu digo, cara, homem pode chorar sim. Mulher tem mais essa sensibilidade, mas homem pode chorar sim. E por que nós não podemos vir para uma reunião e lançar as nossas lágrimas, botar a nossa alma para fora e molhar os pés de Jesus ao ponto de lavar os pés dele? E diz o texto que ela pega os cabelos e começa a enxugar. Os cabelos, biblicamente, fala-se de uma unção, de uma proteção e principalmente de uma beleza. Por que de uma unção? Porque quando alguém era ungido, ele era ungido da cabeça e ia escorrendo o óleo. Por isso em Salmos diz que quão precioso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da cabeça sobre a barba de Arão. Há uma unção de Deus liberada sobre nós para
ser lançado sobre Jesus. Por que uma proteção? Porque o cabelo ele é uma proteção para a caixa cranial. Porque se você encosta o seu cabelo antes em algum lugar, você já sabe, já identifica que há algo e você não pode ir além. Muitas pessoas, por terem muito cabelo, um excesso de cabelo na cabeça, no couro cabeludo, às vezes sofrem acidentes e os seus ossos da cabeça são guardados por causa do cabelo, porque amortece o impacto. E por que uma beleza? As mulheres judias, elas eram mais assediadas por causa dos seus cabelos. As mulheres em si chamam a atenção da sua beleza através de seus cabelos. Não é à toa que as egípcias eram de cabeça rapada, além de terem as pragas de piolho, enfim, várias coisas, mas também a beleza. E nós temos que depositar também e usar a nossa beleza para Jesus, para a adoração. Só que não para por aí, porque de repente essa mulher pega aquele vaso de perfume e começa a massagear os pés de Jesus. E aquele perfume era um perfume que geralmente era entregue pelos pais às filhas para usarem na sua noite de núpcia. Ali ela estava dizendo para Jesus o seguinte: eu tenho buscado suprir as minhas carências em muitos homens, mas eu quero declarar agora, Jesus, você é o único que pode suprir toda a minha vida. Pegue aquilo que para você é um símbolo de suprimento nas áreas da sua vida e use para Jesus, cara. Deposite o perfume precioso da sua vida para Ele, porque é nele que está o suprimento das nossas vidas. Cara, nós podemos correr para todos os lados, buscarmos em todas as religiões, nas riquezas, nos bens, em mulheres, em homens, em uma vida sexual ou em uma vida financeira bem regada no dinheiro, mas lá dentro sempre haverá um vazio, porque dentro de mim e de você existe um lugar que só encaixa o Senhor. E muitas vezes nós queremos ocupar esse lugar com outras coisas, mas não encaixa. É como um Lego que está faltando uma peça. Você tenta cobrir aquele espaço com várias outras peças, mas ali há uma peça específica. É como se você tivesse várias formas de círculo, mas de repente há uma forma em um lugar que é um triângulo, e o círculo ali não encaixa. Por mais que você gire e vire, não encaixa. Dentro de mim e de você há um lugar preparado pelo Senhor e para o Senhor. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos tão vazios, tão incompletos. E essa mulher, ela vivia dessa forma, mas ela observou e foi ao encontro de Jesus e ungiu os seus pés com aquele perfume, declarando: você, Jesus, é o único que pode suprir todas as carências que eu tenho buscado suprir em outras coisas e pessoas, mas somente em Ti eu serei suprida. E não para por aí, porque de repente aquele lugar que era um ambiente de alimentação começa a aparecer uma perfumaria, porque o cheiro é exalado, o perfume se espalha pelo ar. E de repente, diz o texto, que aquela mulher começa a beijar os pés de Jesus.
começa a beijar os pés de Jesus. O beijo fala de algo puro, de algo santo, que muitas vezes nós acabamos por deturpar isso. Porque nós vemos na criação que quando Deus forma Adão, Ele dá um beijo em Adão, soprando com o seu hálito as narinas dele, soprando sobre os pulmões dele. E aí nós vemos o quanto isso foi deturpado, porque quando chega na vez de Jesus, ele é traído, e o símbolo da traição foi um beijo na face. Só que essa mulher aqui, ela agora usa o beijo para honrar a Jesus e para dizer: olha, eu amo você com tudo que eu sou, e de hoje em diante eu quero ser diferente. Eu não quero mais ser conhecido como uma mulher pecadora, mas quero ser conhecida como uma mulher que te ama e que em ti é suprida em todas as áreas. Quero ser conhecido como uma mulher cheia da sua presença, cheio da sua palavra, cheio da sua vida, cheio da sua virtude, cheio do seu caráter, cheio do céu. Aleluia. E então, quando chega no versículo 39, acontece algo. Quando isto... Deixa eu beber uma água aqui primeiro. Deus é tão maravilhoso, né? Você já observou? Você pode beber qualquer espécie de bebida, qualquer tipo de drink, por mais requintado e saboroso que seja. Mas, cara, a água, ainda mais quando não há manipulações humanas. Não sei se vocês já viveram isso, mas você está andando no meio do mato e de repente você vê escorrer água de uma pedra, e você vai diretamente lá e bebe. Eu faço isso direto. Às vezes está cheio de fuligemzinho de folha, mas é algo assim, é como sentir o sabor do céu, sabe? A água é preciosa demais, mas vamos lá. Versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Preste atenção no que eu vou te dizer. Aquele homem tinha convidado a Jesus por um motivo. E o motivo esse, porque ele viu em Jesus um grande poder de influência. Principalmente uma influência profética. E quando chega agora, ele faz um questionamento. Se esse realmente fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Deixa eu te dizer algo. Independente do que você tenha praticado, do que você tenha vivido, quando você se aproximar do Senhor para querer mais dele e menos de você, sempre haverá alguém que vai dizer para você que Deus, que Jesus é ladainha e que ele não é nada. Vocês estão entendendo? Quando me converti e comecei a andar com Bíblia para cima e para baixo, muitos começaram a falar: ih, olha lá, ó, virou doido agora, ó. Tá seguindo aquela mentira lá de Jesus. E tô firme até hoje. Tô aí, Jesus. Alvejado por algumas vezes, criticado, pode ser que difamado, caluniado, mas estou aqui, porque não é por homens, é por Ele. E sempre haverá, irmãos, alguém que irá ser usado pelo inimigo para tentar abafar e abater a nossa fé.
Mas a fé, irmãos, nós precisamos entender que ela não é baseada e muito menos apoiada em coisas aparentes, visíveis, mas ela sempre será naquilo que muitos não poderão ver, mas você, com os olhos espirituais, verá. Aleluia. Versículo 40: e respondendo Jesus, disse-lhe Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Eu vou parar por aqui e semana que vem a gente continua o resto. Mas vou parar aqui pelo seguinte: sempre que acontecer isso, o Senhor trará uma evidência para dizer: ei, deixa eu dizer algo, para abater a voz da incredulidade que é soprada sobre as nossas vidas. E naquele momento, eu vou continuar. Naquele momento, Jesus começa a falar com ele, mas eu vou seguir aqui. Jesus começa a falar com ele e dizendo assim: olha, quando eu entrei na tua casa, você não me deu. Vamos lá. Olha o que ele diz. No versículo 44, vou pular do 40 até o 43. Ele diz assim: vê essa mulher? Então, quando eu entrei na sua casa, não me deste água para os meus pés, mas essa regou eles com suas lágrimas, e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste um beijo na minha face, mas esta, desde que entrou, não tem cansado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Não se permita ser influenciado por vozes de incredulidade. Se mantenha firme naquilo que você propôs para você, em crer. Se mantenha firme na fé. Mesmo que muitos te julguem, mesmo que muitos te apontem como errado, se mantenha firme naquilo que você propôs para você em Deus. Porque na caminhada, irmãos, muitos serão aqueles que virão para serem usados como voz de incredulidade nas nossas mentes. Mas Deus sempre se levanta a nosso favor, porque o nosso Redentor, Ele vive e chegará sempre a nosso favor, liberando sobre nós uma voz que irá alimentar e abastecer e sustentar a nossa fé. Porque, irmãos, nós não vivemos por aquilo que vemos e ouvimos, mas vivemos por aquilo que cremos. Isso é o que Paulo diz. Aleluia. Por isso alimente a fé que há em ti. Lance fora as vozes de incredulidade que têm vindo ao teu encontro. Porque Jesus, Ele é mais que um profeta. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus glorificado que está sentado à direita do Pai, aguardando o momento para vir buscar a mim e a você. Aleluia. Não tenha medo de crer em Jesus. E também não deixe de crer em Jesus
por aqueles que são cristãos, mas ainda estão em processo de aperfeiçoamento, e na sua caminhada pode ser que tenha ferido a sua vida. Não deixe de crer em Jesus por causa desses e por causa dessas coisas, mas siga em frente. Há uma voz de fé, de credulidade sendo liberado sobre a tua vida nessa noite. Então abafe, apague, extermine e anule toda voz de incredulidade que vem contra a tua vida, te empurrando para você desistir. Mas use a voz da verdade, a voz da credulidade, para você ser impulsionado para um propósito maior do que você viveu até hoje em Deus, em nome de Jesus. Oh Jesus, não deixe passar de você, irmãos. Ele está aqui nessa noite. Toque nele e se permita ser tocado por ele. Ore nesse momento pela tua vida. Põe a mão no seu peito. Ore por você. Vai anulando todo e qualquer tipo de voz e semente de incredulidade na sua vida. Em nome de Jesus, vai anulando. Por mais que você tenha tido pais que pode ser que não tenha te dado uma herança espiritual, ou até mesmo que tenham sido crentes ou cristãos ou católicos, mas que não foram pessoas que demonstraram para você quem é Cristo de fato. Mas não permita que essa voz de incredulidade impeça o que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia, aleluia. Se de repente você foi frustrado, decepcionado ou machucado por algum líder espiritual, sendo ele pastor, padre, o que quer que seja, não permita que a voz de incredulidade venha sobre a sua vida. Se de repente você se decepcionou com alguém que você confiava demais e essa pessoa era cristã e ela falhou com você e te decepcionou, deixa eu te dizer, isso não torna você melhor do que ela. Mas não permita que a voz de incredulidade anule o que Deus está liberando sobre a sua vida. Ore por você, ore mesmo, peça ao Senhor, peça o Espírito Santo, pois Ele mesmo disse que o Deus dará a todos aqueles que pedirem, Ele dará o Espírito. Então peça, porque existirão momentos que você não vai saber como orar, que você não vai saber como pedir, mas Paulo nos ensina que é nesse momento que o Espírito Santo intercede a Deus por nós. É nesse momento que não temos palavras para expressar. É nesse momento em que somente as nossas lágrimas dizem alguma coisa. É que o Espírito Santo entra nesse lugar e começa a interceder a Deus por mim e por você. Peça então a Deus o Espírito Santo. Porque haverão momentos também que você vai desejar fazer coisas que irá destruir a você e também destruir o teu relacionamento com Deus. É nesse momento que o Espírito Santo entra e intervém para impedir a sua vida de tal prática. Aleluia, Jesus. Peça a Deus para que te dê fé, pois os discípulos pediram isso a Jesus: Mestre, nos dê fé. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Deus. Ó Pai, venha tocar as nossas vidas, Senhor, nessa noite, mais profundo do que foi até agora. Ó Deus, nós precisamos realmente do Senhor.
Precisamos realmente liberar as nossas lágrimas, liberar as nossas angústias, liberar a nossa alma, rasgar a nossa alma mesmo diante do Senhor. Precisamos, Deus, liberar tudo aquilo que somos, temos, representamos diante de Ti, Senhor. Queremos beijar os Teus pés e declarar: Jesus, Tu és o único que pode suprir a minha vida por inteiro. Jesus, glória a Deus. Continue orando pela sua vida, irmão. Há um ambiente aqui gerado para reconciliação. Há um ambiente aqui gerado para cura. Há um ambiente aqui gerado nessa noite para restauração. E não precisamos de formalidades, mas se você quiser se reconciliar com o Senhor e entregar a sua vida para Ele, basta você dizer aí. Ele está te ouvindo, Ele está do seu lado e te dizendo: filho, eu estou aumentando o nível da sua fé nessa noite. Ele está dizendo a você: filho, eu usei esse homem, filha, eu usei esse homem para aumentar o nível da tua fé nessa noite. E eu estou aqui aumentando o nível da tua fé nessa noite. Ele está falando isso nitidamente nos nossos ouvidos nessa noite. Você não é quem os homens dizem que você é. Você não é quem o diabo diz que você é. Você é aquilo que Deus te fez para ser. Você é aquilo que Deus fala a teu respeito. E o que Ele fala nessa noite a nosso respeito é: vocês são filhos e filhas, em um processo de aumento de fé. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor.